Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-as com ordem admirável no céu, e distribuístes o universo com encantável harmonia. Vós, que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, difundi sobre as trevas da minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornastes fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua e espalhai sobre os meus lábios a vossa bênção. Concedei-me discernimento para entender, a capacidade de reter, a sutileza de relevar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensinai-me a começar, regei-me a continuar e perseverar até o término. Vós que sois verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, gente, então essa é a nossa aula de número 39, né? É a última aula do nosso curso. Finalizando aqui a terceira parte, que é a vida cristã na prática. Teremos mais uma aula, só que de perguntas e respostas para a gente poder conversar. Então, a última aula de conteúdo é essa. E o nosso tema de hoje é a amizade, que é um assunto muito importante para, enfim, para a nossa vivência cristã, né? Então, a gente não poderia deixar de falar sobre isso e vamos falar, então, tocar nesse tema para poder encerrar aí todo esse caminho que nós fizemos juntos. Bom, como sempre, nós começamos, né, definindo o nosso objeto de estudo aí. E se nós decidimos falar aqui hoje sobre a amizade, encerrando aí o nosso conteúdo, é sem dúvida porque ela é muito importante na prática da vida cristã. E a gente vai ver por quê, ok? Então eu peguei aqui uma definição. Uma coisa importante, né? Eu sempre gosto de falar as coisas que eu estou usando. Esse livro que nós usamos muito aqui ao longo do nosso curso, Compêndio de Teologia Ascética e Mística, um clássico aí da literatura cristã nossa contemporânea, do Padre Tanqueray. E também, continuando aí nessa terceira parte, que a gente está sempre usando a Filoteia, de São Francisco de Sales, tá? Essa definição aqui a gente encontra lá do Padre Tanqueray, sobre a amizade. Ó. A amizade verdadeira, ela é, em geral, um relacionamento próximo entre duas almas com o propósito de benefício mútuo. Então, há compartilhamento de bens. Então, numa amizade verdadeira que a gente quer definir aqui para a gente entender o que é de fato a verdadeira amizade, existe sempre o compartilhamento de bens. Esses bens que são compartilhados entre duas almas amigas, eles podem ser de ordem, né, natural ou de ordem sobrenatural. E aí a gente vai ver quanto a amizade que compartilha os bens sobrenaturais, ela é muito mais elevada do que aquela amizade que tem por motivação bens naturais. Mas antes da gente continuar com essas definições, eu quero começar aqui com uma chamada de atenção que São Francisco de Sales faz pra gente na Filoteia, que é o seguinte, ó. Vou ler as palavras dele. O mais perigoso de todos os amores é a amizade, porque os outros amores podem, afinal, existir sem se comunicar. Mas a amizade é fundada essencialmente nesta relação entre duas pessoas, sendo quase impossível que as suas boas e as suas más qualidades não passem de uma para outra. A amizade é um amor mútuo. E se não é mútuo, não pode ser chamada amizade. Então, ele chama a atenção que os outros tipos de amor, eles podem existir sem ser correspondidos, né? Sem correspondência. Mas a amizade, ela requer a correspondência. Então, se não há essa correspondência, não existe verdadeira amizade ali, tá? E aí a gente vai perceber, né, que tem muitos autores espirituais que nos advertem muito dos perigos das más amizades. Todo mundo já deve ter lido alguma coisa falando sobre isso. Então a gente pode se perguntar,
Então, será que não é bom ter amigos? Essa que é a conclusão, que não é bom ter amigos? E aí a gente vai encontrar essa resposta igualmente aqui nos nossos autores espirituais que estão nos auxiliando nessa investigação, tá? Então, lá na Filoteia também, São Francisco de Sales fala o seguinte, abre aspas, a perfeição não consiste em não ter nenhuma amizade, mas em não ter nenhuma que não seja boa e santa. Fecha aspas. Ou seja, o que ele está dizendo pra gente? O problema não está em ter amigos, certo? É ressaltado tanto os problemas que as amizades podem trazer, mas a perfeição dessa relação não é não ter nenhuma amizade, é simplesmente não ter nenhuma que não seja santa. E muito cuidado, que eu vou falar logo aqui à frente que a gente precisa entender do que a gente está falando quando a gente está se referindo a amizade, senão você vai começar a ficar assim, não falo com esse tipo de gente aqui, porque não segue os meus critérios, então tchau. Não é isso, tá? Seguindo aí, de novo, São Francisco de Sales fala o seguinte, abre aspas, ama a todos os homens com um grande amor de caridade cristã, mas não traves amizade senão com aquelas pessoas cujo convívio te pode ser proveitoso. Fecha aspas. Tá lá na Filoteia também. Então a gente vai pensar, então eu só vou ser amigo das pessoas por interesse, né? Só quando for proveitoso para mim. Não é essa a interpretação correta disso aí. Então, novamente, eu preciso ter bem claro na minha mente, né? Nisso que a gente vai fazer aqui hoje, que é uma investigação a respeito da amizade ideal, da verdadeira, elevada e santa amizade, precisamos ter bem claro em mente o que a gente está chamando de amizade, tá? A gente tem que tomar muito cuidado para não se tornar. Eu vou dar esse aviso aqui no começo para não causar más interpretações. Temos que tomar muito cuidado para que a gente não se torne desdenhosos do convívio de muitas das pessoas com as quais a gente convive habitualmente. Que não são amizades nesse sentido em que nós estaremos empregando aqui, mas que nas circunstâncias em que a gente vive, no trabalho, na família, por conta da civilidade e, sobretudo, e o mais importante, por conta da caridade, nós convivemos, muitas vezes. Então, quero deixar isso bem claro. Amizades não são as pessoas com as quais você convive. Não é disso que a gente está chamando de amizade, certo? Muito pelo contrário, a gente vai ver aqui que a verdadeira amizade é algo extremamente raro e precioso. E você não convive só com quem é seu verdadeiro amigo. Muito pelo contrário, você convive com muitas pessoas, como eu disse aqui, que muitas razões vão te levar a conviver, e sobretudo a caridade cristã, ok? Então, de forma alguma, olhar para as pessoas de forma desdenhosa, porque elas não têm a mesma fé que você, porque elas, enfim, você acha que elas estão com uma interpretação errada do bem, isso daí não é uma atitude, não é uma postura cristã, nem desejada por Deus, nem agradável ao coração de Jesus, como nós já cansamos de falar, né, lá nas aulas anteriores. Então, seguindo aí, a primeira coisa que a gente vai fazer é falar das falsas amizades, ok? Primeiro a gente vai falar das falsas amizades, depois a gente vai falar de qual que é a perfeição da amizade, da verdadeira amizade. Então a gente vai começar aí falando sobre o que a amizade verdadeira não é, tá? Então, a gente pode classificar aí, conforme faz São Francisco de Sales, 3 tipos de amizades que são falsas, que a gente tem que aprender a identificar. A primeira delas, que são as amizades carnais. Que são as amizades carnais? Aquelas que têm como fim, ou seja, como finalidade, o prazer voluptuoso, ou seja, o prazer sexual, o prazer dos sentidos, enfim. Essa, para nós que estamos buscando a verdade, é mais fácil da gente identificar, né? O que seria uma amizade carnal? Poxa, pessoal, o que é seu amigo para ir pra balada pegar mulher? Por os rapazes aí, enfim. Ou então as amizades mesmo entre pessoas do sexo oposto que acabam se degenerando em relações aí, em amizades coloridas, enfim. E esse tipo de amizade mundana, certo? Que não tem outro fim a não ser essa diversão carnal.
essa busca dos prazeres da carne. É mais fácil da gente identificar. Só a gente ter um pouquinho de boa vontade, né? Para saber se isso é uma verdadeira amizade ou não. Isso não é, tá? Normalmente, hoje, em nosso tempo, em que, infelizmente, nas últimas décadas nós não tivemos uma boa formação, aí, quando chega na adolescência, a gente vive como se Deus não existisse, sem princípios morais, e normalmente são os amigos que a gente faz nessa fase, na época de escola. Quando nós demoramos para acordar para a verdade, né? Enfim. Em segundo lugar, depois das amizades carnais, a gente tem aí as amizades sensuais. A gente vai falar, mas não é a mesma coisa? Não. O nível de degradação tá diminuindo aqui. A amizade mais degradada é a amizade carnal. Agora, a sensual. A sensual é aquela em que ela une as pessoas pelas suas qualidades exteriores. Então, você se atrai à amizade com aquela pessoa pela exterioridade daquela pessoa, pela beleza, enfim, pelo dinheiro, essas coisas, tá? São as amizades sensuais. Você quer estar na presença daquela pessoa pelo prazer que ela te traz de todas essas coisas ligadas aos sentidos, certo? Em terceiro lugar aí, e essa daqui é que a gente tem que tomar mais cuidado, porque essas outras duas é mais fácil da gente identificar quando a gente está no caminho buscando a virtude. Mas o terceiro tipo aqui de falsa amizade são as amizades frívolas, certo? Então, frívolas vem de frivolidade, a gente pode pensar em superficialidade e tudo. Então, essas amizades, e por que é mais importante isso aqui pra gente? Porque muitas vezes as pessoas cultivam amizades frívolas achando que estão cultivando amizades elevadas. São aquelas que são baseadas em habilidades ou em qualidades que a outra pessoa tem e que eu admiro. Podem ser qualidades ou habilidades naturais ou então adquiridas, certo? Como que, por exemplo, a elegância, a simpatia, o conhecimento que a pessoa tem das coisas, a pessoa tem uma conversa interessante, enfim, todas essas coisas, essas qualidades que a pessoa tem. Não é que não sejam qualidades. São qualidades. Mas se o que me atrai naquela pessoa, em querer estar na presença daquela pessoa, são essas. É o fato de eu admirar essas qualidades da pessoa, e muito cuidado, porque muitas vezes isso acontece em ambientes cristãos, em ambientes católicos, em que aquela pessoa mais cheia de qualidades ou de conhecimento das coisas, eu gosto de ser amigo dessa pessoa, de estar na presença dela porque é agradável, porque é divertido, porque a pessoa se veste bem, porque a pessoa é simpática, enfim. Se a razão de eu querer estar na presença dessa pessoa são essas qualidades e habilidades, isso daí eu posso identificar como uma amizade frívola. E o que acontece na amizade frívola? É que as pessoas de espírito fraco, elas pensam que todas essas habilidades, elas têm isso como se fossem uma grande perfeição, certo? Então as pessoas de espírito fraco identificam como sendo uma alta perfeição essas qualidades exteriores, essas habilidades, e por isso estar na presença dessas pessoas se torna um objeto de desejo, enfim. E só que na verdade esse tipo de amizade, cuja motivação é isso, passa como vento. E na verdade São Francisco de Sales vai falar pra gente que isso daí não passa de egoísmo disfarçado, certo? Não é a verdadeira amizade. Então isso não é a verdadeira amizade. Esse tipo de amizade aí, essas falsas, elas normalmente são amizades que são absorventes, elas nos absorvem, elas causam algum tipo de desânimo com as frustrações, elas fazem a gente perder muito tempo com inutilidades, causam ciúmes, quer atenção exclusiva, e isso quando não levam ao pecado mortal. No caso das primeiras aí, a carnal e a sensual, necessariamente vão acabar levando, ok? Então, fica fácil da gente perceber isso daí. Quando as motivações da amizade são essas coisas aí, a gente vê que tem algo de, no mínimo, frívolo e superficial, tá?
Agora, claro, eu não tô levando em conta aqui aquelas amizades em que acontece alguma espécie de traição ou de não correspondência, que você confiava na pessoa, enfim, e ela teve alguma atitude com você que mostrou que não há uma correspondência ali, porque no caso não existe amizade, é o que eu falei. A coisa não é das duas partes, tá? Então, isso daí é meio óbvio. E outro ponto, tá, então, citando esses 3 pontos aí que São Francisco traz pra gente das amizades carnais, sensuais e frívolas. São falsas amizades. E aí quero citar um outro ponto importante para nós na prática, que é um cuidado que a gente tem que ter com as amizades com o sexo oposto, certo? Muitas vezes as pessoas são muito bem intencionadas, mas elas não podem ignorar o fato de que homem e mulher se atraem, certo? Então, tem que se tomar um cuidado com essas amizades e, sobretudo, quando são pessoas de idades próximas. Porque, dependendo do grau de intimidade que essas pessoas possam ter, um dos dois pode acabar confundindo as coisas, enfim, pode existir algum sentimento, enfim, ali que talvez não seja algo de muito exacerbado, mas pode causar problema. Então, tem que tomar cuidado, certo? Pessoas com idade próxima do sexo oposto é uma situação difícil, né? E aí, isso, sobretudo, se uma dessas pessoas ou as duas pessoas forem casadas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente tem um relacionamento com as amizades que a gente tem com as pessoas do sexo oposto. Mesmo que sejam pessoas cristãs, enfim. Não é que você não possa ter nenhum tipo de relação e tudo, mas quando a gente tá falando. É que talvez fique um pouco confuso, porque eu comecei falando aqui das falsas amizades, sem ainda definir o que a gente tá chamando de verdadeira amizade. Mas a verdadeira amizade em que um pode abrir o coração com o outro, ela não funciona bem entre pessoas do sexo oposto de idades próximas. Se essas pessoas forem comprometidas, isso é uma imprudência, certo? Que pode trazer problemas para o relacionamento e se expor a situações ali de magoar ou ferir ou ter algum tipo de infidelidade, mesmo que não concretizada com seu parceiro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, ok? Com essa prudência aí das pessoas comprometidas. Então, tendo falado aí um pouquinho sobre essas características das falsas amizades, eu vou me deter agora onde está em onde que a gente encontra a perfeição na amizade, porque é isso que importa. É ao falar disso que nós vamos conseguir entender bem o que deve ser buscado, o que deve ser evitado, e buscar se conhecer para conhecer quais são as nossas motivações, porque nós somos cheios de miséria, de egoísmo, de carência. Muitas vezes o que a gente está buscando são consolos muito superficiais no outro. Quando a gente quer buscar a verdade, o verdadeiro crescimento espiritual, o verdadeiro amor a Deus, as nossas amizades, elas verdadeiras, elas serão aquelas que também querem buscar isso, ok? Me faz lembrar muito de uma frase muito importante, uma sentença, né, de São Tomás de Aquino, a respeito das amizades, que é em latim lá, idem velle, idem noli, uma expressão muito conhecida, que quer dizer o quê? Amar as mesmas coisas e odiar as mesmas coisas. Então, os amigos verdadeiros são aqueles que amam e odeiam as mesmas coisas. Amam o bem, amam a Deus e odeiam o mal e o pecado. Ok? Então, começando aí essa parte em que a gente quer falar sobre a perfeição da amizade, vamos começar, se quiser anotar, lendo lá em Eclesiástico, capítulo 6, versículos de 14 a 16. O que a Sagrada Escritura nos diz lá? Um amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem o achou, descobriu um tesouro. Nada é comparável a um amigo fiel. O ouro e a prata não merecem ser postos em paralelo com a sinceridade de sua fé. Um amigo fiel é um remédio de vida e imortalidade. Então, a gente vai ver aí mais pra frente, seguindo aí no que eu quero falar,
Até por que um amigo fiel é uma poderosa proteção. Então, olha como que a Sagrada Escritura exalta aí a verdadeira amizade. Então, a gente não, obviamente, a gente nunca vai poder dizer que a amizade não é algo bom e desejado por Deus, certo? Então, essa verdadeira e profunda amizade cristã, ela é um grande e muito raro tesouro, muito difícil de se encontrar. Obviamente, se nós tivermos a graça de ter amigos, serão muito poucos. Quiçá um ou nenhum, porque, como a gente está falando aqui, é um tesouro muito raro. Essa amizade elevada, sobrenatural. Então, muitas vezes, pode ser que Deus permita para o nosso desapego, para o nosso crescimento espiritual, a solidão de não ter alguém que alcance profundamente o nosso coração, que partilhe, ele esteja na mesma frequência dos nossos sentimentos mais elevados. Então pode ser que a gente esteja cercado de pessoas, que a gente conheça muita gente, mas que não tenha uma única pessoa que se encaixe nisso aqui, nessa mais elevada definição de amizade. No entanto, se por um acaso Deus nos der a graça de encontrar um verdadeiro amigo, que a gente saiba entender o que é isso e identificar, que nós saibamos ser gratos e valorizar e reconhecer a grandeza que é isso, que é um dos maiores bens que o ser humano pode ter aqui nessa vida, certo? Então, para a gente entender melhor isso daí, ó, o Padre Tanqueray, ele define a amizade sobrenatural da seguinte forma, abre aspas, é um relacionamento próximo de duas almas que se amam em Deus e por Deus, com o propósito de se ajudarem reciprocamente no aperfeiçoamento da vida divina que possuem. A glória divina é o seu fim último e o progresso na vida espiritual, o imediato. E Jesus é o laço de união entre os dois amigos. Fecha aspas. Então, vamos destrinchar melhor isso daí. Olha só. Primeiro, claro, um relacionamento próximo, aí entre duas almas que se amam, mas aí ele começa. Essas almas, elas têm que se amar em Deus e por Deus, com o propósito de uma ajudar a outra no aperfeiçoamento da vida divina que elas já possuem. O que é essa vida divina? Lembra quando a gente falou lá, tem uma aula lá, a vida sobrenatural, que é o estado de graça, essa vida de Deus em nós, que não é estática, mas que precisa se desenvolver, assim como o nosso organismo natural se desenvolve. Lembram disso? Então, eu preciso ter isso bem claro, que a razão, o objetivo da minha vida é desenvolver o meu organismo sobrenatural para amar mais a Deus, para buscar a santidade. Então, a verdadeira amizade, quando duas pessoas se amam, elas estão se ajudando nesta finalidade, que é a única que vale a pena, que é desenvolver e aperfeiçoar a vida divina em nós, certo? Então, a gente já começa aí ter o faro do que é, para onde que aponta, quais são os sinais dessa verdadeira amizade. Eles vão se ajudar nesse fim, certo? Ah, mas não pode se ajudar nos seus naturais? Claro que sim, óbvio que sim. O amor mútuo vai fazer isso. Mas a principal razão que une essas almas, que querem se ajudar, é percorrer a estrada da perfeição. Aí aqui é um ponto muito importante, ó. A glória divina é o seu fim último, certo? Ou seja, as duas já entenderam que o objetivo da vida delas é a glória de Deus, é fazer a vontade de Deus, é agradar a Deus. E quando duas pessoas conseguiram, porque isso é um verdadeiro tesouro escondido, certo? Descobrir e ter a certeza e ter a decisão de viver dessa forma, de que eu vivo para dar glória a Deus, para fazer a vontade de Deus, e tudo que eu fizer vai ser um meio para me direcionar a esse fim, certo? Cumprir a vontade de Deus em tudo, agradar a Deus em todas as coisas, amá-lo cada vez mais. Esse é o caminho da santidade. Então, uma pessoa descobre isso e quer trazer isso para sua vida verdadeiramente, e ela encontra uma outra pessoa
que ela vê e sabe e percebe que quer o mesmo, é como se fizesse assim, trim, sabe? Tipo, as pessoas se reconhecem. Elas conseguem entender que ela tá na mesma sintonia, que quer a mesma coisa, certo? Que tá ali na mesma frequência. Por quê? Porque elas têm a mesma finalidade, que é a glória divina. Então esse é o fim último da vida delas. E o fim imediato, ou seja, o fim próximo dessa amizade é o progresso na vida espiritual. Porque o que vai dar glória a Deus é fazer a vontade dele. Qual que é a vontade dele? A vontade dele nada mais é do que o nosso aperfeiçoamento, a nossa santificação. Então, de uma maneira próxima, ou seja, como um fim imediato, o que essas duas almas vão buscar? O progresso na vida espiritual. Então, isso é o que vai permear os seus assuntos, as suas mútuas ajudas, certo? As suas partilhas, das suas dificuldades, enfim. Porque esse será o objetivo, ok? Para a maior glória de Deus. E o laço de união entre esses dois amigos vai ser o próprio Jesus, certo? Que é o amado dos dois. Então, assim define o Padre Tanqueray a amizade sobrenatural. Então, precisamos entender. Eu posso ter amigos que têm, às vezes, finalidades úteis. As coisas que a gente tem em comum, que a gente faz e fala, até amigos católicos, a gente gosta de fazer, sei lá, passeios católicos, ou a gente fala sobre teologia, sobre crise na igreja, e sobre, não sei, filosofia. Tudo bem, são amizades boas, lícitas, mas o fim último dessa amizade não é a glória de Deus, o fim próximo e imediato não é o progresso na vida espiritual. Ela não é tão elevada quanto a amizade sobrenatural. A amizade boa e lícita, porém, que os bens compartilhados são naturais. Agora, quando os bens compartilhados são a própria vida espiritual, a vida do espírito, a devoção, aí sim a gente tem uma amizade sobrenatural. Então, as características da amizade sobrenatural, isso aqui é muito importante para a gente identificar. O que ela traz para a gente? Ela traz tranquilidade, moderação, uma confiança mútua, uma certeza de uma confiança ali naquela pessoa, um afeto que ele é tranquilo, ele não é agitado, ele é moderado, ele é constante, certo? Ele vai crescer continuamente, independente das dificuldades que aparecerem. Então, por quê? Porque os amigos aí, nesse caso, nessas amizades sobrenatural, eles comungam os mesmos pensamentos, eles têm planos e desejos de perfeição que eles fazem juntos, certo? Então, outra coisa, eles não têm medo de mostrar um para o outro os seus desejos, os seus defeitos também, porque eles vão se ajudar mutuamente, certo? Então, um não vai ter medo de mostrar para o outro os seus defeitos e suas dificuldades, muito pelo contrário, vai buscar o outro como apoio para que um ajude o outro a corrigi-lo, porque sabe que ele não vai encontrar juízo temerário, comparação, ciúme, inveja, julgamento, maledicência. Muito pelo contrário, vai encontrar um apoio, porque os dois querem a mesma coisa. Então isso não pode trazer senão tranquilidade, calma, não tem aquele senso de exclusividade, porque não vai se entristecer por ver que existe uma amizade com outra pessoa, muito pelo contrário, vai se alegrar, porque afinal de contas eles querem o bem espiritual das almas, ok? Então aí a gente vai ver as características dessa amizade sobrenatural. Para complementar essa reflexão, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui uma parte da Filoteia, na minha edição, tá lá na página 285, mas é o capítulo 19 da terceira parte, se eu não me engano é a terceira parte, certo? Para quem quiser ver. Esse capítulo chama As Verdadeiras Amizades. Então, eu quero muito ler algumas partes aqui para vocês e ir comentando, porque, enfim, ninguém melhor do que São Francisco de Sales para indicar para a gente aí esse caminho da verdadeira amizade. A Patrícia tá falando aqui, ó. Quando eu estava no mundo, eu tinha amigos que tínhamos as mesmas afinidades, conhecia a vida deles a fundo, conhecia a família, etc. Louvado seja Deus, estou na paróquia, faço parte de vários grupos, não sei nada sobre ninguém. Eles têm missão juntos, não amizade nem afinidade. Isso é uma coisa que acontece muito, que é do que eu tô falando, né?
Você fazer muitas coisas com as pessoas não significa que existe ali uma verdadeira amizade, certo? E é o que eu tô dizendo, não tem como você ter um montão de amigos verdadeiros. É claro que a gente chama de amigo e tudo, mas vamos entender que nesse sentido estrito aqui que eu tô usando, é dessa amizade verdadeira com a finalidade sobrenatural. Então, dando continuidade aí, lá na Filoteia, olha só o que São Francisco fala pra gente. É o que eu falei agora há pouco. Ó. Se a relação entre as amizades é de ciências, por exemplo, pelo conhecimento, a amizade será honesta e louvável. Ok? E também se for a respeito de virtudes morais, aquilo que motiva aquela amizade, como a prudência, justiça, fortaleza, também será uma amizade boa. Mas se for a religião, a devoção, o amor a Deus, o desejo da perfeição, o objeto da comunicação mútua e doce entre ti e as pessoas que amas, então tua amizade é preciosíssima, certo? É excelente porque vem de Deus. Excelente porque Deus é o laço que a une. Excelente, enfim, porque durará eternamente em Deus. Olha que coisa linda. A amizade cujos laços de união são as coisas espirituais mesmo, não é o serviço prático a Deus, é o amor a Deus, a devoção, enfim, a busca da perfeição. Essa amizade durará eternamente, certo? Quanto é bom amar já na terra o que se amará no céu. Então por que ela vai durar eternamente? Porque Deus, ele é o que vai durar eternamente. O que a gente faz na eternidade? A gente ama a Deus e ama a tudo que existe, que é criado por causa de Deus. Então, se essa busca do amor a Deus, essa busca da perfeição, do crescimento espiritual, for o tema da sua amizade, a sua amizade ela vai durar eternamente, porque ela vai ter o mesmo tema no céu, entendeu? Agora, no céu ninguém vai ficar discutindo filosofia e crise da igreja, certo? No céu, as pessoas vão, entre aspas, discutir o amor a Deus. Então, se esse é o tema da sua amizade aqui, ela vai durar eternamente. Então, quanto é bom amar já na terra o que se amará no céu, e aprender a amar aqui estas coisas como as amaremos eternamente na vida futura. Não falo, pois, aqui simplesmente do amor cristão que devemos ao nosso próximo, todo e qualquer que seja. Então, novamente, eu devo amor cristão. Mas aqui ele está falando da amizade espiritual, pela qual 2, 3 ou mais pessoas se comunicam mutuamente as suas devoções, os bons desejos, as resoluções por amor a Deus, tornando-se um só coração e uma só alma. Ok? Ele fala aqui que nesse tipo de amizade, Deus lança a sua bênção por todos os séculos dos séculos. E que todas as outras amizades são como sombras perto dessa. E que esses corações que se unem por esses afetos sobrenaturais, eles estão unidos em espírito de devoção, estão presos por uma corrente toda de ouro. Filoteia, que todas as suas amizades sejam dessa natureza. É isso que São Francisco de Sales fala. Aí ele comenta uma coisa que é muito importante, né? Que a gente às vezes ouve falar assim, até tá na imitação de Cristo. Que você não deve dedicar um afeto particular ou uma amizade particular a ninguém. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, entender que aquilo diz respeito a uma vida monástica, certo? Uma vida de quem, enfim, já renunciou a tudo nessa vida antes de morrer para viver apenas para se relacionar com Deus. O que não é o nosso caso, senão nós não estaríamos aqui. Numa chamada, enfim, tendo essa aula aqui. Então, o que ele fala pra gente? No mundo, é necessário que aqueles que se entregam à prática da virtude se unam por uma santa amizade, para mutuamente se animarem e conservarem nesses santos exercícios. Então, como que a amizade santa e verdadeiramente espiritual anima o outro a praticar a virtude, a buscar se conhecer e a deixar os vícios para trás. Então, os que vivem no século, ou seja, que não são consagrados à vida religiosa, onde há tantas dificuldades a vencer para ir a Deus,
parecem-se com os viajantes que andam por caminhos difíceis, escabrosos e escorregadiços, precisando sustentar-se uns aos outros para caminhar com mais segurança. Ok? Inclusive ele fala de Nosso Senhor que tinha uma amizade especial com algumas pessoas, tipo com São João, com Maria Madalena, Marta e Lázaro. Fala aqui de São Pedro, que tinha suas amizades, São Paulo. Ele cita aqui São Gregório Naziano, falando de uma amizade que ele tinha com São Basílio, muito profunda. E ele falava o seguinte, ó, uma única e a mesma vontade nos unia em nossos propósitos de cultivar a virtude, de conformar toda a nossa vida com a esperança do céu, trabalhando ambos unidos como uma só pessoa, para sair já antes de morrer dessa terra perecedora. Então, olha só como que essas amizades espirituais, as pessoas, os santos tiveram, né? E que eles chegam a dizer que uma só vontade os unia, justamente porque eles queriam a mesma coisa. Ok? Então, e ele nos diz aqui que todos os grandes servos de Deus tiveram amizades particulares, sem dano algum para sua santidade. Então aí vem o que a gente já falou, que a perfeição, ela não consiste em não ter nenhuma amizade, mas sim em não ter nenhuma que não seja boa e santa. Ok? E aí, algo muito importante que eu queria dizer sobre a amizade, depois desses comentários, sobre essa amizade sobrenatural. Ok? Eu queria falar da utilidade dessa amizade cristã, que tem essa finalidade sobrenatural. E aí, o padre Tanqueray, ele traz pra gente 3 utilidades, 3 razões pelas quais a amizade cristã é, sim, boa e muito útil para o meu progresso espiritual. A primeira razão é a proteção da virtude. E por que ele está dizendo que uma verdadeira amizade é uma proteção para a virtude? Porque nós, na nossa humanidade, na nossa fragilidade, na nossa solidão, nós temos necessidade de um igual, de um irmão, com quem a gente possa manifestar o nosso mais profundo do nosso coração com a perfeita liberdade. E aí ele ainda fala assim, as pessoas que têm um diretor espiritual, né, porque a gente deve abrir a nossa alma com um diretor espiritual. Só que ele traz aqui pra gente algo muito importante, que às vezes a gente pensa assim, não, eu preciso abrir a minha alma com um diretor espiritual e é com ele que eu devo resolver os meus problemas, as minhas dificuldades todas e ter a minha reserva, né, com as pessoas, porque muitas vezes pode entrar em muita vaidade de querer ficar falando das coisas espirituais, inclusive, né, o próprio São Francisco de Sales nos dá essa advertência em alguns momentos. Então a gente pensa isso. Mas olha o que ele fala pra gente. Ele fala que essa amizade paternal com o diretor espiritual que nós temos é diferente da amizade fraternal que o nosso coração deseja. Então, ele diz que muitas vezes nós temos essa necessidade da amizade fraternal, que é de um igual, com quem que quer as mesmas coisas que eu, que tem a pureza de intenção comigo, e que está buscando as mesmas coisas e com quem eu consigo ter uma maior liberdade de abrir o mais profundo do meu coração, nas minhas vivências ali, de uma forma que eu não vou fazer com o meu diretor espiritual. É claro que eu vou abrir para o meu diretor todos os pontos importantes ali para minha fé. Ele vai me dar as orientações que vão ser a voz de Deus. Mas essa abertura mais à vontade, mais íntima de alguns recantos ali da sua alma, você não vai fazer com o seu diretor espiritual. Você vai fazer com aquele seu verdadeiro amigo, se você tiver a graça de ter, que é algo muito raro. Então, o primeiro ponto é esse, a proteção da virtude. Porque não sei se ficou claro que, mas por que isso é uma proteção para a virtude? Porque muitas vezes, nas nossas perplexidades, dúvidas e dificuldades, que a gente precisa falar para entender ali o que está acontecendo dentro de nós,
essa ajuda, esse amigo, ele vai nos ajudar a compreender aquilo ali que está se passando com a gente. E aí vem o segundo ponto da utilidade da amizade cristã, porque um se entrelaça com o outro, né? O segundo ponto que é o amigo cristão, ele é um conselheiro íntimo. Então, justamente por conta de eu poder abrir ali o interior do meu coração, porque a gente tem essa necessidade, que eu também posso encontrar no meu amigo cristão um conselheiro íntimo, que ele vai poder me advertir com prudência, com afeto, com uma reta intenção, ali mais no dia a dia, né? De uma maneira mais presente, certo? E aí, por último, é que o meu amigo cristão, a minha amizade cristã, o amigo cristão, ele é um consolador. Um verdadeiro consolador. Talvez o maior consolo que se encontra nessa vida, nas dificuldades aí da vida espiritual. Porque todo mundo que resolveu levar a sério a vida espiritual, o caminho aí de santidade, a busca pela santidade, essa ascese de trabalhar os seus defeitos, de se desapegar de tudo aquilo que você precisa se desapegar para encontrar a verdade que está no mais profundo do seu coração, sabe do quão doloroso e difícil é esse caminho. E solitário. Porque é um caminho que você precisa fazer você. Você vai precisar cortar muita coisa que vai doer. Certo? Para se abandonar na vontade de Deus. Então, nesse caminho, um amigo cristão que conhece, com quem você consegue abrir a sua alma, é um verdadeiro consolo. Que ele vai escutar com carinho as suas dores, vai te dar palavras de conforto, vai te dar encorajamento que às vezes você precisa nas dificuldades, nos momentos de aridez, ok? Então, recapitulando as 3 razões aí que o Pai Tanqueray traz pra gente, da utilidade da amizade cristã. É a proteção da virtude, o conselheiro íntimo que o amigo pode ser e o consolador que o amigo pode ser. Ele pode te ajudar a proteger a virtude, te dar bons conselhos e te consolar. E isso não é pouca coisa. Muitas vezes, nesse caminho, quando você decide seguir esse caminho, se livrar de muitas coisas inúteis, às quais nós somos apegados, isso daí é fundamental. Pode ser fundamental para que você continue. E aí, para finalizar, só trazer exemplos, né, de como que os santos viveram isso daí, para mostrar o quanto essa amizade cristã é uma coisa excelente. Santo Agostinho teve um amigo muito profundo, que ele tinha essa comunhão de alma, eu não lembro qual que era, que morreu. E Santo Agostinho ficou muito mal. Ele falava que parecia que ele queria morrer também, que metade da alma dele tinha morrido. De tanto apegado que ele era a esse amigo. São Francisco e Santa Clara, quem conhece a história aí, São Francisco de Assis e Santa Clara, dessa amizade espiritual que os dois se transformaram em pai e mãe de almas, de 2 congregações, enfim. E São Francisco de Sales, o autor da Filoteia, tinha uma amizade espiritual, uma das mais bonitas assim da história do catolicismo, com Santa Joana de Chantal. E essa amizade é muito bem documentada, então quem tiver interesse, assim, é muito edificante. Porque São Francisco de Sales era um bispo, né? Santa Joana de Chantal era uma nobre, que era casada, mãe, e ela ficou viúva. E ele enxergou nela, é muito legal a história, porque ele queria encontrar uma mulher virtuosa que tivesse a força que ele precisava para poder fundar uma congregação. Porque ele queria fundar uma congregação para mulheres que pudesse receber aquelas pessoas que tinham uma vocação para a vida religiosa, mas que às vezes não cumpriam todos aqueles requisitos que as ordens exigiam, de saúde, de tudo. E que pudesse acolher as pessoas que quisessem para a vida religiosa para verdadeiramente amar a Deus, mas que não tivesse todas aquelas características que eram necessárias. E quando ele viu a Santa Joana de Chantal, que ainda não era Santa Joana de Chantal, Joana,
ele falou, eu sei que tem alguma coisa até de sobrenatural, assim, que ele meio que sentiu, ou teve uma indicação, é essa que é a mulher que eu tô procurando. E ele desenvolveu uma amizade ali com ela, e como que ele foi conduzindo ela, ele foi primeiro o diretor espiritual dela, ele foi conduzindo ela para ela se aperfeiçoar, em todos os sentidos, até que ela foi essa pessoa, realmente fundou, junto com ele, a congregação das Visitandinas, que existe até hoje. Enfim, e eles têm uma belíssima amizade, uma belíssima amizade. A vida de Santa Joana de Chantal é muito bonita. Eu tenho um livrinho que é até bem pequeno. Cadê? Que eu recomendo para quem quer começar a ler Vida de Santo. Aqui, achei. Esse livrinho aqui, ó. Vida de Santa Joana de Chantal. É um livro pequenininho, rapidinho ler. Maravilhoso esse livro. Existe também as cartas de São Francisco, as cartas que ela... Não lembro se é as cartas que ela escreveu para São Francisco de Sales ou as cartas que ele escreveu para ela. Porque um dos dois não está disponível porque ela queimou. Mas enfim, existe isso daí também, é muito, muito bonito, assim, de ver a amizade dos dois. Enfim, tem muitos, inúmeros outros exemplos, né, que a gente poderia ter aí dos santos que se santificaram juntos, que se edificaram, que fizeram obras importantes juntos, como esse exemplo que eu acabei de dar. Mas é isso que eu queria trazer sobre essa importância da amizade, sobre o cuidado que nós temos que ter com as falsas amizades e sobre o que às vezes o convívio que a gente tem com as pessoas, mútuo, a caridade que a gente tem com elas, os bons momentos que a gente passa junto, mas não necessariamente quer dizer que ali existe uma verdadeira amizade sobrenatural. E muitas vezes a gente vai ver que dentro da igreja, nos nossos círculos de amizade católicos, o tipo de coisa que nos une, as conversas que nós temos, os temas, por mais que sejam relacionados ao catolicismo, à vida intelectual, enfim, não estão esse tema elevadíssimo, que é a vida interior, a verdadeira devoção, o verdadeiro progresso espiritual, o amor a Deus. Então que a gente possa buscar essa qualidade preciosa da verdadeira amizade cristã. De ter pessoas com que a gente possa falar de Deus, da nossa vida íntima, ok? E era isso, então. E, por fim, uma frase que eu gosto muito de Aristóteles, que ele tem lá na Ética Nicômaco, que ele fala que ninguém escolheria viver sem amigos, ainda que tivesse todos os tesouros do mundo. Ok? E é isso, então. A nossa apologia à amizade cristã, sobrenatural. E, então, terminamos aí o nosso curso de catequese, que começou lá em janeiro, no final de janeiro desse ano, e fizemos lá, falamos sobre a fé, desenvolvemos a nossa fé em Deus, na igreja, depois falamos sobre a doutrina católica, e por fim falamos na terceira parte sobre a vida cristã na prática, finalizando aí com a amizade, que é algo de extrema importância também para o desenvolvimento e crescimento da nossa vida espiritual, para melhora da qualidade das nossas relações. E obrigada quem acompanhou até aqui, né? Toda quinta-feira a gente aí junto desde o início do ano, raramente falhamos. E foi um caminho muito bom. Eu também pude aprender muitas coisas, né? Tendo que estudar aí para preparar as aulas, enfim, nas partilhas que nós tivemos, o pessoal que crismou. E é isso, gente. Aí eu pretendo fazer mais uma aula, que na verdade vai ser uma aula de perguntas e respostas, um bate-papo mesmo. E aí eu queria pedir para vocês prepararem aí perguntas, comentários, partilhas e tudo para a gente fazer. Como a gente colocou a gente foi postando as aulas no YouTube e apareceu bastante gente lá, eu acho que eu vou colocar lá alguma coisa para pedir falar pro pessoal participar, de repente a gente faz a aula por lá mesmo. E vou ver também se vai ser semana que vem, porque não, semana que vem é dia 26, depois do Natal. Vamos ver, né? Se a gente consegue ver semana que vem. A gente vai conversando para poder programar essa última aula para a gente ficar aí com 40 aulas. A gente fez aí enfim, um número simbólico desse caminho que a gente percorreu.
Então, é isso. A gente fica por aqui. Vamos fazer, né, uma oração para finalizar o nosso curso. Deixa eu pegar uma oração aqui, que eu não separei. Quando que volta? Não sei, né? Porque, enfim, a gente vai finalizar o curso aí, a gente tem que ver se a gente vai fazer outras coisas. Deixa eu só. Sim, eu já vou falar disso aqui com vocês. Deixa eu só. Vou fazer aqui de novo, então, a oração de São Francisco para a gente finalizar, certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazei de mim, Senhor, um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.